Então, 24 para 23. Agora, não foi escrito por causa de Abraham somente, para que fosse imputado para ele somente, mas para nós também. A quem será imputado se nós acreditarmos naquele que levantou Yahushua Yahweh, nosso Salvador dos mortos, que foi entregue pelas nossas transgressões voluntárias e foi levantado novamente para nossa justificação. Portanto, 5:1, sendo justificado pela Emuná, nós temos Shalom com Yahweh através do nosso Salvador Yahushua HaMashiach. Olha os requerimentos. Portanto, sendo justificados, não é se, nós somos. Portanto, sendo justificados pela Emuná, nós temos Shalom. Então, para alcançar Shalom, que passa todo o entendimento humano, o Mashiach já fez a parte dele. Nós temos que fazer a nossa parte no sentido de receber essa justificação. Porque ou bem a gente acredita, ou não. E vale ressaltar que a nossa justificação ela foi dada para nós, ela não foi cobrada, não é um parcelamento que a gente vai pagar para sempre. A gente cumpre e vive a Torá como uma demonstração de amor por aquilo que ele fez. É retribuição, não é um pagamento forçado. Por isso que eu sou muito contra... que nem o Cholet já ensinou a gente várias vezes, tem muitas pessoas que transformam a Torá num código do consumidor, que se a gente fizer errado vai todo mundo preso, sabe? A Torá não foi feita para isso, ela foi feita para limpar o povo de Yahweh, para incutir caráter em quem não tinha. Então por isso é algo tem que ser algo tão leve de fazer, gostoso, tem que ser bom. Claro, é difícil em certos aspectos, mas é um presente que nos foi dado. E essa justificação nos foi dada através da obra finalizada de Gólgota. Obra finalizada. Terminou. Ele já fez. Justificação essa que significa sermos elegíveis para a salvação. Então, traduzindo o versículo 5, portanto, tendo sido transformados em elegíveis para a salvação, nós temos Shalom. Isso é uma condição mental. Quando a gente entende que nós somos salvos, é que nem o Cholia fala. Uma mulher, ela não precisa de muita coisa para saber que está grávida. Ela sente que está. Se tu é salvo, tu sente que está salvo. Você sabe, não é uma dúvida. Se for dúvida, você não está em Shalom. Logo, você não está descansando na obra finalizada. Você não incutiu ela aqui dentro. Ela não está aqui dentro. Não está enraizada. Senão você saberia. Mas o ponto é, através dessa justificação, nós alcançamos essa bendita Shalom que nós dizemos toda semana. Shabbat Shalom não é só uma palavra, ela é uma condição. E, em outras palavras, a coisa mais importante e valiosa que um ser humano pode ter já nos foi dada, essa é a salvação. Portanto, o resto da vida humana desculpa, não nos afeta, ou pelo menos não deveria. E eu falo isso apontando para mim, eu sou muito culpado disso, de às vezes deixar a ansiedade, as coisas da vida, coisa que nem aconteceu ainda, dominar a minha cabeça, dominar o meu ser. Esse versículo é muito importante, ele é extremamente importante. Porque está escrito, muitas são as aflições dos justos, como está no Salmo 34. Mas Yahweh nos liberta de todas elas, certo? Alguém aqui duvida disso? Imagino que não. Eu também não duvido. Mas espera aí, se eu não duvido, por que às vezes quando atraso uma conta eu fico em choque? Eu não estou agindo como está escrito. Eu tenho que ter confiança. Eu falo isso dando... confessando as minhas falhas uns para os outros. Eu preciso, todos nós precisamos. Essa Shalom, ela só vai vir, tanto na minha vida quanto na de todo mundo aqui, quando a gente entender. A salvação já veio? Já. Eu não vou mais perecer? Não. Então que o resto que se dane. A gente vai conseguir aos poucos. Yahweh vai prover, não tem estresse. Ou pelo menos não deveria ter estresse. Amanhã não é prometido para ninguém. Quem sabe que talvez eu tenha estou ansioso, sei lá, por alguma coisa que aconteceu, que vai acontecer daqui a 2 semanas e eu sei, e eu morro amanhã. Essa ansiedade foi para quê? Eu deixei de curtir Yahweh por um dia, porque eu fiquei pensando, matutando naquilo. Então, e isso tem muito com que o Josivaldo falou para mim, no dia que ele foi lá em casa com o Koresh sobre Romanos 8, que não está em Romanos 8 essa parte, mas é correlatado. Se os olhos de um homem forem maus, a luz dele é trevas. Então, se a gente não tem Shalom, é visível no nosso rosto. Quando aconteceu aquela situação da Via, nessa própria situação que eles dois foram lá em casa, aparentemente estava visível no meu rosto que eu não estava em Shalom.
Claro, com dor e tal, óbvio, mas tem alguma coisa que diz nos olhos, tanto que a parte interna dos olhos é chamada de íris, porque no Antigo Egito eles diziam que dá para ver a alma pelo olho. Então, quando a gente não consegue ter essa shalom, não é só Yahweh que vê, dá para ver no rosto. E essa shalom só vem quando a gente incute na cabeça. Eu tô salvo. Ponto. Se a gente fizer Romanos 10, 9 e 10, confessar, falar com a boca o que foi confessado pelo coração e manter o Ruach aqui dentro, beleza, fomos salvos. Se mantenham nessa shalom, nos mantenhamos nessa shalom. Pelo menos a vida não deveria afetar tanto. Claro que, o cara for atropelado vai doer, não tem como sentir, não tem como não sentir. Mas se essa shalom não está presente, é porque a gente ainda não está ativa e propositalmente descansando. O Cholé sempre fala, descansar na obra finalizada. E eu lembro no aconselhamento que ele fez com o Benyael que ele falou isso, um dos primeiros. E eu posso falar porque o Cholé falou sobre isso na reunião. Descansar é literalmente olhar para si e falar, eu estou tranquilo, porque Yahweh é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. Ele me fará deitar sobre pastos verdejantes. Em outras palavras, não vai faltar comida, ela vai brotar do chão. Ele me guiará junto às águas tranquilas. E eu estou sempre do lado dele, porque a água da vida flui do meu lado. Ele me levará junto às águas tranquilas. Ele cuidará da minha vida pelo nome dele. Se ele não cuidar da gente, ele viola Yahushua 1:9. E a palavra de Yahweh não pode ser quebrada. Versículo 4, Salmo 23. Sim, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois ele está comigo. Yahweh está com a gente o tempo inteiro. A gente se afasta dele às vezes. Mas se a gente descansa e consegue entender essa parte, deu. E eu não falo isso apontando dedo. Todos nós, estou incluindo todo Israel, porque todo mundo falha nisso. Principalmente quando acontece coisa difícil. Tem gente que perde filho. Vamos supor que alguém matasse a minha esposa. Provavelmente eu ia ter que estar fazendo essa reflexão na cadeia. Provavelmente, já começa por aí. Agora, o cara ficar tranquilo numa situação dessa é bastante difícil. Tomara que eu nunca permita que aconteça nada assim desse tamanho, porque... versículo 1 de novo. Portanto, sendo justificado por Emuná, nós temos shalom com Yahweh, através do nosso Salvador Yahushua, Yahweh HaMashiach, por quem também nós temos acesso por essa Emuná, a Emuná de Abraham, que ele falou no capítulo 4, para esse favor imerecido, no qual ficamos de pé e regozijamos na esperança da beleza de Yahweh. Então a beleza de Yahweh não é a beleza do ser humano, que é visível aos olhos. A beleza de Yahweh se dá nas ações dele, porque a gente nunca viu o rosto dele. Principalmente nós aqui que não vimos Yahushua em carne e osso. A gente não sabe como é que Yahushua parece. E pelo que nós vimos em Isaías 53, Yahushua era leproso. Então ele era todo desfigurado, feio. Porque, mas Yahushua, ele carregou os nossos pecados nas costas, mas ele tinha 1,80 m, era um loirão barbudo. Não. Primeiro, ele era da Judéia, um dos lugares mais quentes desse planeta. Se ele não fosse no mínimo da cor do Natan, eu sou um celta, 2 portas. Já começa por aí. E ele era o erudito Nagá leproso. Como é que ele carrega as nossas dores se ele não sente dor? Então, essa era a condição de Yahushua. E o Cholé fez um estudo extenso sobre isso, muito tempo atrás, estava revendo esses dias. Então, esse versículo 2, ele confirma esse descanso. Porque se a gente confia em Yahushua e a obra finalizada dele, automaticamente nós estamos no favor imerecido. Porque se a gente está em Shalom e a gente entendeu que ele vai cuidar de tudo, esse favor cuida de tudo. Não porque a gente é alguma coisa, mas porque a gente fez a coisa singular que ele mais quer da gente, obediência. Se ele falou, a obra está finalizada, Halá está terminado, está terminado então, chefe. Então beleza, vou seguir minha vida tranquilo. É difícil? É difícil, mas está escrito. Então é melhor a gente fazer alguma coisa. Versículo 3. E não só isso, mas nós temos alegria nas tribulações também. De novo, para fique bem claro. E não só isso, mas nós, vindo do Sholiach Shaul, um homem que era cego, temos alegria nas tribulações também, sabendo que a tribulação trabalha a paciência. E a paciência, experiência. E a experiência, tikvah. E a tikvah nos torna ousados, corajosos. Porque se a gente morava na rua e Yahweh não deixou faltar nada, e hoje em dia até um carro nós temos para dirigir, nada nos causa medo mais.
Se eu passei 12 dias na estrada sem saber que aquele carro ia sobreviver e nós dentro dele, porque nem freio tinha, eu não tenho medo de ir daqui no México de carro. Eu não tenho, de forma alguma. Porque Yahweh é grande. Ele prova pra gente que ele é gigantesco. Então, versículo 3 de novo. E não só isso, mas nós temos Tiferet em tribulação também, sabendo que a tribulação trabalha a paciência, e a paciência experiência, e a experiência tikvá. Então, João Vitor, Jonathan, Raíssa, vocês quiserem saber como é que se cresce, não só completando anos, está aqui. Primeiro de tudo, sofra um pouquinho, de leve. Porque esse sofrimento, ele trabalha a paciência. Com a experiência, com a paciência você tem experiência. E com a experiência você tem esperança. Chegar no nível da esperança, acabou. Não, nada mais te abala. Ou pelo menos, nada tão fácil vai te abalar. E não só nós temos o favor imerecido através da emuná, que é literalmente confiança, em Yahushua e o que ele fez, mas também nós temos alegria em frente a tribulações. E nós temos certeza disso também com base em Efésios 6. E em Terrilim, Salmo 34, 18 e 19. Porque Yahweh nos deu em Efésios 6, e quase todo esse capítulo dá para conectar com Efésios 6, quase todo esse livro. Yahweh não nos deu um avental. Ele não nos deu uma roupa de dança, ele nos deu uma armadura. Armadura que nem dá para vestir. Então, ou bem a gente acredita que ela existe e se protege com ela, confiança, emuná, de novo, ou bem a gente aceita que é uma filosofia de vida budista e segue assim. Então, Yahweh nos deu uma armadura, porque sofrimento é parte da gente. Tolo é aquele que acha que passa pela vida sem nada acontecer. Tem gente, e isso até é um grande tópico dentro do nosso povo israelita. Ah, mas por que tem prostituta ganhando milhões aí todo mês, com 16, 17 anos de idade? Ah, por que o Neymar, traindo todas as mulheres que ele traiu, ganha o que eu vou ganhar na vida inteira em um ano? Não é da nossa conta isso aí. Eles já têm a recompensa. Impõe muito medo. Muito. Eu tenho essa experiência de vista. Eu tenho essa experiência de vista. Se a gente está revestido da armadura, a gente não tem que ter medo. Os outros que têm que ter medo da gente. Exatamente. E está escrito que a nossa... Falando dos tempos finais, quando o povo de Yahweh voltar para ele completamente, as nações vão ver que povo poderoso e sábio é Israel. Mas o mesmo Yahushua fala, sejam mansos como Moshe foi. Então, onde é que está essa desconexão? Ou bem a gente impõe medo, ou bem a gente é manso. É que a questão é, e o que o Josualdo sempre fala isso, sempre mexe comigo, aqueles que vivem carnalmente e aqueles que vivem espiritualmente. Eu estou aprendendo isso agora e está mudando a minha vida, graças a Yahweh. A nossa guerra não é aqui. Não está aqui. Não adianta a gente se preocupar tanto com essas coisas e deixar o espiritual em paz, porque é uma conexão das duas coisas. E voltando para o texto, quando essa esperança, versículo 5, nos torna ousados, a gente não tem medo de testemunhar para ninguém. A gente não tem medo de sofrer uma prova no trabalho e falar, não, Yahweh, meu pastor, eu não estou nem aí para vocês. Em outras palavras, a gente perde o medo humano. Porque o medo, eu já ouvi muita gente falando, ah não, o medo ajuda a não morrer. Medo é igual câncer. Quanto menos, melhor. O que ajuda a não morrer é sabedoria. E qual é o começo da sabedoria? O temor de Yahweh. Se a gente teme só o Pai, nada nos enche o saco. E eu estou aprendendo isso com a minha vida. Quando a Lia caiu e bateu a cabeça, eu passei por uma luta dessa. De temer a morte, assim, de ver na minha frente e pensar que ia acontecer. Mas ao mesmo tempo, Yahweh veio falando comigo. Be still and know that I am Yahweh. Fica quieto e saiba que eu sou Yahweh. Aprenda. Claro, cuida da tua esposa, mas não tem medo. Medo não serve para absolutamente nada. O medo trava. Por isso que eu gosto de agir do jeito que eu ajo. Muitas vezes eu sei que parece imprudente da minha parte. Não ter medo das coisas. Tem que fazer, vamos embora fazer. Ah, mas tem que ir lá. Vamos embora, vamos fazer. Primeiro, amanhã não é prometido para ninguém. Se Yahweh dar uma ordem, faz agora. Amanhã talvez você esteja com ele, ele vai falar, por que você não fez o que eu falei? Eu te amo, mas por que você não fez o que eu falei? Porque ele é um pai. Você tem que ser meio doido. Você tem que ser... Sejam tolos pelo Mashiach.
É o que está escrito. Sejam tolos pelo Mashiach. O que é um tolo? O que o mundo chama e que não é sábio. É o oposto. Só que a sabedoria de Yahweh não é a nossa. Os caminhos de Yahweh não são os nossos. Então, emuná... Vamos pegar o profeta Eliyahu. Fica deitado nu no meio da rua. De um lado para Yahudá e de um lado para Efraim. Quem aqui, falando sinceramente, faria isso? Ninguém, provavelmente. Mas esse é o nível de fé que o cara conseguiu trazer fogo do céu. Não porque ele era alguma coisa, mas porque a fé dele era tamanha, que Yahweh falava, é agora, meu patrão, vamos embora. E ele era um cara depressivo. Então a gente vê que uma coisa não nega a outra. O ser humano sofre, o ser humano tem dificuldade, o ser humano passa por depressão, por fraqueza, por falta de ânimo, por perdas. Mas isso não nega a nossa efetividade no reino, porque Yahweh não quer os capazes, ele capacita os dispostos. Isso é o que eu tenho aprendido na minha vida. Baruch Hashem Yahuwah por isso. Por isso que, se depender de nós, a gente não pode deixar o reino travado por alguma impotência. Porque o reino não se trata de comida e bebida. Em outras palavras, ele não é só físico. A palavra de Yahweh não tem barreira. A menos que a gente coloque. Então, voltando ao 3 de novo, para deixar cimentado. E não só nós temos a Shalom e o acesso ao favor imerecido, mas nós temos alegria também nas tribulações, sabendo que a tribulação trabalha a paciência. E a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança. E a tikvah, a esperança, nos torna ousados, corajosos, porque o ahavá de Yahweh é espalhado em nossos levavot através do Ruach HaKadosh que nos foi dado. O Ruach também nos foi dado. Ele só parte da gente quando a gente permite. Ele nos foi dado. E a Rusha falou, é melhor que eu parta para que o confortador venha. E a Rusha partiu, certo? Dá para encontrar ele em Tel Aviv andando hoje? Não, ele partiu. Já temos provas físicas que ele não está mais aqui, por enquanto. Ele vai voltar. Mas o Ruach nos foi dado. Agora, Isaías 59 tem algumas coisas a dizer sobre isso. Quando a gente deixa as ofensas humanas entrarem no nosso coração, o Ruach não fica onde há ofensa. Então ele está aqui. Mas vamos supor que eu fique não bravo, todo mundo fica bravo, mas se eu começo a odiar algum de vocês aqui, que são meus irmãos israelitas, isso é uma ofensa. Até eu resolver isso aqui, o Ruach vai embora. O Ruach foi embora e ela fez isso aqui, ó. Tirou o domo de proteção. Aí, meu filho, até topada você vai levar todo dia. Então, quando nós não temos essa noção de que as tribulações nos fazem crescer, tem uma desconexão aqui. E essa desconexão é a falta do exercício da fé, ou a falta de saber que é necessário. Trazendo para o contexto de Romanos, eles estavam cumprindo o Torá bastante. Mas, a princípio, ninguém estava feliz porque as coisas estavam acontecendo. Todo mundo estava aqui desde o começo da nossa Kehilá. Vocês sabem tudo o que aconteceu. Todos os problemas que aconteceu, todas as dificuldades que aconteceu, as pessoas que foram embora. Perdemos até uma vida. Então, essas tribulações, não só na vida individual, vamos trazer para o grupo isso aqui. Que Kol Israel é um grupo, é um corpo do Mashiach. Todos nós somos células. Se a gente não tem essa conexão com a Shalom e com o favor imerecido, obviamente nós não vamos ter paciência, experiência, esperança e ousadia. Não vamos ter, de forma alguma. Por isso que é tão importante, antes da gente alimentar os pobres, antes da gente ir até as pessoas, eu não estou botando limitações no Mashiach. De novo, obediência atrasada é desobediência. Mas a gente tem que estar nessa condição, não física. Eu não tenho condição financeira para alimentar ninguém, além de mim e da minha esposa. E muitas vezes a gente passa por uma dificuldade, não porque Yahweh não está provendo, é que talvez a gente queira um pouco mais do que ele está a fim de dar agora. Mas a questão é, não é por isso que eu tenho que me guiar. Eu tenho que ver as condições do meu Ruach. E por uma árvore, vocês conhecerão os frutos. Quer dizer, pelos frutos vocês conhecerão a árvore. Se eu tenho paciência, consigo ver a experiência, tenho esperança e tenho a ousadia suficiente para fazer aquilo que aparentemente eu não posso, o Ruach está aqui dentro. Temos luz verde para fazer as coisas. E nós somos um grupo. Não adianta o Benael estar 100% e nós estar no 85%. Todo mundo tem que estar nesse nível. Então, enxerguem da seguinte forma. E eu não estou aqui para botar pressão em ninguém, mas se a carapuça servir, top. Enquanto a gente não tiver bom, isso aqui não cresce.
Enquanto a gente não estiver fazendo a nossa parte, a obra de Yahweh para em Campina Grande. Na rua José Calixto, sei lá o quê? Eudócio Leite 120. Para aqui. Se a gente não tiver meditando na palavra Yom Laila, eu não sei o que meditar, pega uma frase e medita. O Josvaldo me ensinou isso aí, eu sou muito grato pela vida dele por causa disso. Ele me ensinou isso e eu tenho feito. Até minhas dores estão acabando de leve. Claro, eu estou fazendo a minha parte, eu estou me alongando, estou indo atrás de fazer as coisas, porque tem o físico e tem o espiritual. Eu não sou um ser de luz só. Eu faço parte do grupo que é a luz do mundo e o sal da terra, mas eu tenho músculos, eu tenho nervos, eu tenho um sistema linfático que está meio zoado para tratar. Exatamente, eu sou de Adamar também. Então, não podemos negligenciar a vida, entendendo que a vida trabalha a emuná. Porque concordam comigo que se a gente não tivesse problema, a gente não precisava de Yahweh? Vamos supor que a gente não morresse por 900 anos, igual o Noah. Não precisaria de Yahweh se estava tudo certo. Noah, o cara que entrou num barco, um dos 8 que foi salvo, ficou bêbado. Todos nós passamos por essas dificuldades, seja mental, seja física, seja espiritual, enfim. 6. Romanos 5, 6. Pois quando nós estávamos ainda sem força, no tempo certo, o Mashiach morreu pelos injustos. Sem força por quê? Vamos fazer essa conexão entre injustiça e falta de força. Força espiritual é causada pela transgressão ou pelo pecado, que é quebrar a Torá. Quando a gente está nessa vida de quebrar a Torá, não é de vez em quando acontece, sei lá, quebrar o Shabat. Hoje, por exemplo, hoje é Rodesh. De acordo com as diretrizes da IAT, a gente não compra e vende no Rodesh, mas a minha cachorrinha precisava de um remédio. Fui lá e comprei. A gente precisava de uma comida de manhã, porque sexta-feira foi feriado, estava tudo fechado. Comprei. Na Torá, não está escrito que eu não posso no Rodesh. A gente tenta não fazer isso para não criar um hábito, né? O Rodesh é só mais um dia. Não, o Rodesh é um dia Kadosh. Mas quando a gente tem a vida caminhando dessa forma, eu não quero saber do Shabat, eu não quero saber de dormir só com a minha esposa, eu quero fazer o que eu quiser. Aí sim, nós ficamos fracos. Um exemplo, né? Eu falei para a Natan. Lembra que quando vinha um viajante, trazia o dinheiro, que no caso não conseguia trazer todos os animais. Então, no Shabat ele poderia negociar, mas tem que levar a oferta. Mas e no Rodesh? Ele tinha que pegar o dinheiro e trocar pelo animal para poder levar para o sacerdote. Então, exatamente. Entendo que a gente ainda pensa muito que o dinheiro é impuro, mas entendo que o dinheiro é uma forma de transferência de energia. O Sholier Shaul, O material para o espiritual. Né? O Sholier Shaul fala, eu estou convencido que nada é impuro em si. Tem coisas que não se faz em certos momentos, tem coisa que não se faz nunca. Tudo é certo, mas nem tudo me convém. Porque o mundo precisa errar para a gente se separar deles. Nós temos que entender essa parte. Nem todo mundo vai ser salvo. Eu tenho esperança que a minha mãe um dia vai ser, mas tudo indica que não vai. E eu não posso ficar com raiva de Yahusha por isso. Ele falou. Israel é um remanescente. Pensa que de um teclado de 62 teclas, umas 8 vão ser salvas. No máximo. E a gente tem que lidar com isso. Isso não nulifica o nosso trabalho de ir pregar e alcançar essas pessoas. Porque às vezes, sei lá, tem gente na Rússia que tem que ser salvo e não sabe ainda. É nossa tarefa. Ruth, eu vou deixar você falar, só depois. Por favor, os próximos comentários mantenha para depois, que eu já estou começando a me perder aqui. Mas enfim, vamos embora. Versículo 6. Pois enquanto nós estávamos ainda sem força, no tempo certo, o Mashiach morreu pelos injustos. Raramente, para um homem maligno, alguém morrerá. Ainda assim, talvez, por um homem tov, alguns até ousariam morrer. Mas Yahweh manifestou o ahavá, o amor incondicional, o ágape, para nós. Naquilo que, enquanto nós ainda éramos pecadores, o Mashiach morreu por nós. Rafa, lê para mim Terrilim 69. Nem estava aqui, mas vamos embora. Terrilim 69. Lê mais alto e espera as pessoas chegar, calma aí. Deixa eu ir para outra página aqui, porque estou sem o mouse certinho. Deixa eu só ver se é o 69 mesmo, porque pelo que eu me lembro é. Deixa eu só ver aqui.
só um pouquinho. Peraí. Não, acho que é o 68. Deixa eu só ter certeza aqui. Não, é o 69 mesmo. Lê o 69 bem alto. Terrilim 69. Salva-me, ó Elohá, pois as águas me sobem até o pescoço. Atolei-me em profundo lamaçal, onde não se pode firmar o pé. Entrei na profundeza das águas, e me apontei que no seu minério. Estou cansado de reclamar, secou-se minha garganta. Os meus olhos desfalecem e espraiavam no Elohá. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Poderosos são aqueles que me procuram me destruir, que me atacam com mentiras. Por isso, tenho de restituir o que não estou aqui. Trazendo isso para o contexto de Yahusha, isso fala de Gólgota. Eles me odiaram sem causa, eu tive que restituir aquilo que eu não tomei. Em outras palavras, ele carregou os nossos pecados e as nossas dores e o nosso passado de inimigos de Yahweh sobre as próprias costas. Vamos trazer isso de novo, só recapitulando o contexto lá, de Romanos 5, versículo 8. Quando nós ainda éramos pecadores, o Mashiach morreu por nós. Continua. Tu, ó Elohá, bem conheces a minha estultícia, e as minhas culpas não são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti. Ó Elohá, ó Yahweh Tsebaot. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam. Ó Elohá Israel. Porque por amor de ti tenho suportado afrontas. A confusão me cobriu. Tornei-me como um estranho para os meus irmãos, e um desconhecido para os meus filhos, para os filhos de minha mãe. Pois o selo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, isto se me tornou em afrontas. Quando me vesti de silêncio, fiz-me para eles um profeta. Aqueles que sentem a porta falam de mim, e sou objeto das cantigas dos meus. Eu, porém, faço a minha oração a ti, ó Elohá, e limpo aceitável. Ouve-me, ó Elohá, segundo a tua grandeza e a tua benignidade. Então aqui nós estamos trazendo do contexto do Mashiach para nós. Nós estávamos nessa posição. Me ouve, Yahweh, porque eu sou tudo isso que eu falei, tem um bocado de gente me perseguindo. Mesmo que isso não aconteceu com a gente, mas nós estávamos antes de Yahusha e da obra finalizada de Gólgota, antes dele morrer pelos impuros, por aqueles que não mereciam, essa era a nossa posição. Qual versículo você está? 13. Eu, porém, faço a minha oração a ti, ó Elohá, e tempo aceitável. Ouve-me, ó Elohá, segundo a grandeza da tua benignidade, segundo a fidelidade da tua salvação. Tira-me do lamaçal, e não me deixes afundar. Seja eu salvo dos meus inimigos e das profundezas das águas. Não me submerja a corrente das águas e não me cai no abismo. Nem se recorda a sua boca sobre mim. Ouve-me, pois grande é a tua benignidade. Volta-te para mim, segundo a tua muitíssima compaixão. Então esse aqui, valeu Rafa, isso aqui é a nossa posição, era a nossa posição antes do Mashiach morrer por nós. Então voltando ao contexto, versículo 8 de Romanos 5, mas Yahweh manifestou o seu Ahavá para nós, enquanto nós ainda éramos pecadores, com todas essas falhas, com todos esses problemas, o Mashiach morreu por nós. Muito mais então, sendo feitos tzadik pelo sangue dele, nós seremos salvos da ira através dele. Ira em todos os aspectos. Nós estamos falando aqui de tudo que pode acontecer com o ser humano. E vai acontecer. Se não aconteceu ainda, vai acontecer. 10. Pois se, quando éramos inimigos, nós fomos restaurados, devolvidos a Yahweh pela morte do filho dele. Muito mais, então, sendo restaurados, seremos salvos pela Raim dele. Então, se por algum acaso
nós descreditarmos a obra finalizada do Mashiach Yahushua através da nossa desconfiança, contrário de Emuná, estaremos basicamente negando uma manifestação de Ahavá do próprio Yahuwah. Porque ele morreu para a gente. Se a gente não descansa, a gente não está recebendo. Logo, ele morreu em vão. Então a parte de ter Emuná não é só para nos beneficiar. É para não sermos hereges contra o Mashiach. Heresia no sentido de negar o que ele fez por nós. Ou achar que nós não somos... Até achar que a gente não é digno disso serve como uma negação. Porque ele falou, vocês não eram nada além de pecadores e gente que não merecia a minha morte. Mas mesmo assim eu morri. Então se eu disse que vocês são dignos, quem são vocês para duvidar da minha palavra? Quando a gente não descansa em Yahuwah, nós não temos shalom, perdemos o acesso ao favor imerecido, não temos experiência, paciência nem ousadia, muito menos o amor de Yahuwah, porque a gente está rejeitando ele ativamente. Vocês entendem como isso tem tudo a ver com receber a obra finalizada, tanto quanto nós recebemos o livro de Isaías, o livro de Jeremias, as outras revelações que nós aceitamos e está preto no branco. É porque sim, a salvação também. Voltando para o contexto dos romanos, para eles não estava tão claro isso, aparentemente. Então, não é só o fato de não termos shalom, perdermos acesso, mas sim uma ativa negação do sacrifício já puro feito, que é mais puro já feito, que nunca vai poder ser replicado. 11. E não somente isso, mas nós também, simcha, nos alegramos em Yahuwah através do nosso Salvador Yahushua Yahuwah HaMashiach, por quem nós temos agora recebido a expiação. Portanto, assim como por um homem o pecado entrou no Olam Hazé e a morte por ele, e assim a morte passou para todos os homens, pois todos pecaram, pois antes da Torá o pecado estava no Olam Hazé, mas o pecado não é imputado quando não há Torá. Então, em outras palavras, antes da gente saber que tinha culpa, ele morreu para a gente, morreu por nós. A gente nem sabia que estava errado, nós estávamos indo no piloto automático para o inferno. Ele, não, peraí. Esses aqui o Abba me separou para mim, e aqueles que o Abba me deu, de forma alguma eu lançarei fora. Então, cumprindo isso, antes da gente saber que precisava, ele já justificou a gente. Então, a única coisa que ele pede é, por favor, acreditem em mim. Recebam o que eu estou dando para vocês de graça. Muitas pessoas acham, eu já vi falando na reunião, de que a caminhada com a Torá é a nossa forma de pagar por o que Yahushua fez. A gente nunca vai conseguir chegar numa posição de pagar 10% dos juros do que ele fez. Viver a Torá é um ato de amor. O máximo que a gente consegue fazer, tendo em vista que o amor dele é perfeito e o nosso é muito falho. A Torá não é pagamento de nada. A Torá é um presente, é mais um presente que ele nos deu. Quando a gente enxerga com essa ótica, e eu sou um pouco culpado disso, que às vezes eu quero as coisas confortáveis, mas a Torá é um presente. Poder fazer as coisas do jeito dele é para ser um presente para nós. E eu sou muito culpado disso, porque, na Pêssach, principalmente, foi difícil para mim e tal. Eu estava pensando, será que a gente não estava sendo legalista demais? Talvez, primeira que a gente fez, talvez, queria provar alguma coisa. Mas o ponto não é esse. O ponto é entender que isso também se trata desse presente da obra finalizada. Porque para Yahuwah aceitar alguém na mesa dele, ele limpa essa pessoa e filtra ela. Se nós estamos nesse ponto, aceitando a justificação, eu tenho 2 presentes sem ter feito nada para merecer. Baruch Hashem Yahuwah por isso. Então, 12. Portanto, assim como por um homem o pecado entrou no Olam Hazé e a morte por ele, e assim a morte passou para todos os homens, pois todos eles pecaram, pois antes da Torá o pecado estava no Olam Hazé, mas esse pecado não é imputado quando não há Torá. No entanto, a morte reinou de Adão a Moshe, sobre todos aqueles que não haviam pecado, de acordo com o pecado da transgressão de Adão. Em outras palavras, por causa do pecado de Adão, todo mundo sofreu, mesmo aqueles que não fizeram o que ele fez. E estamos sofrendo até hoje com a morte. Por mais que Yahushua tenha vencido ela por nossa causa, e a gente vence ela sobrevivendo na vida perpétua, a gente ainda tem que passar por ela, a menos que Yahushua faça um milagre ou volte na nossa geração. Mas pessoas como Hanok são extremamente favorecidos, porque eles conseguiram trapacear algo que é da nossa natureza, que é o esperado. O mundo fala, não há nenhuma certeza além da morte. A gente sabe que a salvação também é uma certeza, mas a morte, ela veio mesmo para aqueles que não
mereciam. Então, olha a divergência do primeiro Adão para o Adão dos tempos finais. Adão fez todo mundo sofrer pelo erro dele. O Adão dos tempos finais fez todo mundo ser salvo pelo sacrifício dele. Yahushua reverteu as maldições de Adão por nossa causa. Por isso que o Sermão da Montanha é chamado de o Sermão do Monte das Reversões. Abençoado seja aquele, abençoado seja aquele, abençoado seja aquele que agora tem favor do meu povo, abençoado seja aquele que agora tem a minha misericórdia. Oséias 1 fala, nomeia o teu filho Lo-Ami, nomeia tua filha Lo-Ruhamá. E Yahushua foi lá e falou, não, agora vocês são meu povo, agora vocês têm misericórdia. E Yahushua reverteu as maldições que foram para nós. Quando a gente nega a obra finalizada dele, a gente está negando todo esse progresso que ele teve que descer para fazer. Porque eu procurei e não achei o intermediário entre os homens. Por isso eu te preparei um corpo. Salmo 40, versículo 6. Então, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moshe, 14. Mesmo sobre todos aqueles que não haviam pecado, de acordo com o pecado da transgressão de Adão, que é o tipo daquele que estava por vir. O Adão inicial lá, o nosso pai, que eu não gosto muito, era uma prefiguração do Mashiach, filho direto de Yahweh, tirado das entranhas de Yahweh. 15. Mas o presente não é como a queda do homem. Pois se através da queda de muitos morreram, quanto mais e muito mais através do favor imerecido de Yahweh e o presente dele do favor imerecido, que também veio por um homem, Yahushua Yahweh HaMashiach, é aumentado por muitos mais. Então, pela queda, muita gente sofreu, mas pelo presente, muito mais foram justificados. Incluindo nós, praticamente 2000 anos depois. O sofrimento que Adão conseguiu causar é até o Mashiach voltar. Mas, lembra que existe uma coisa chamada vida perpétua? Por mais que, vamos supor que tem gente que fala que, de acordo com a interpretação lá de Bereshit, que a vida é no máximo 6.000 anos, a vida do homem. Eu discordo disso pelas minhas razões. Mas vamos supor, vamos usar esse entendimento. Vamos supor que a morte reine na Terra por 6.000 anos. 6.000 anos não é nem uma fração da eternidade. Então, por mais que a queda deu muitas baixas, o presente de Yahushua nem se compara. A morte nem chega nem aos pés do que Yahushua conseguiu fazer. Contanto que nós confiamos. Baruch Hashem Yahuwah. Então, outro princípio que nós tiramos aqui, que foi dito para os romanos por algum motivo, é que todo homem conta. Cada um de nós aqui conta. As nossas atitudes têm um impacto absurdo. E eu já falei isso em outros capítulos. As atitudes que temos ou tomamos e fazemos refletem muito mais do que a gente pensa. Pelo fato de eu e ela ter casado com o processo certo, muitas gerações vão casar do jeito certo. Porque o Sholiach e a Rivka casaram do jeito certo. Então a atitude de um casal gerou na doutrinação correta de milhares de outros. A atitude de vocês que têm filhos, criarem eles na admoestação e nutrição de Yahweh, vocês têm o poder de uma geração nas suas mãos. Então, Adão, por um erro que ele deixou a esposa dele fazer e foi conivente, aí ó, o tanto de morte que já aconteceu. Toda atitude conta, tanto para o mal quanto para o bem. Então tenhamos, e essa frase do Homem-Aranha tem muito sentido, com grandes poderes e grande responsabilidade. Isso que nós temos na mão é poder, Uruach, dínamo, poder, força motriz. Usemos com responsabilidade. E ela mostrará também para milhares daqueles que o amam, e segunda vez, milhares. 17. Pois se pela ofensa de um homem a morte reinou por um, perdão, muito mais aqueles que receberem o favor imerecido, fluindo, e o presente da Tzedakah reinará na Raim por um, Yahushua Yahweh HaMashiach. Novamente nós vemos o padrão que dita, recebam um favor, muito mais daqueles que receberem o favor imerecido que flui. É uma atividade, nós temos que ativar isso, nós temos que pegar aquilo que é nosso. Não porque a gente é alguma coisa, mas porque Yahweh simplesmente deixou na mesa e falou, por favor, comam, meus filhos. Alimentem-se daquilo que é tovo. De toda a palavra que sai da boca de Yahweh verá o homem, não só de pão. Que assim seja.
E isso não é só da escritura que a gente lê, mas de tudo que ele fez até agora. Todas as coisas. Quando ele nos cura, Baruch Hashem Yahuwah. Se ele não curou, tem um motivo, Baruch Hashem Yahuwah. É assim que funciona. Às vezes as pessoas têm dificuldade de aceitar isso. Porque, não, mas como que o meu Aloha vai me deixar doente? Rapaz, é o mortal tentando argumentar com o imortal. Mas não temos essa autoridade de decidir essas coisas. Minha mãe de vez em quando me enche o saco, vocês estão cuidando para não ter filho. Eu falei, mãe, o dia que eu conseguir criar vida num gato, eu escolho essas coisas. Eu não sou o criador da vida e da morte. Eu sou meramente uma ferramenta. Se a senhora quiser entender isso, muito legal. Se não, a gente vai discordar para sempre. Tá aí a Lia que não me deixa mentir. Então nós vemos o padrão que dita, recebam o favor. Em outras palavras, nós precisamos receber o que a Yahusha nos deu. E isso se dá pela confiança que os judeus de Roma não tinham até agora. E que muitos de nós não temos até hoje. Quantas pessoas que falam que estão em Techuvá todos os dias? Techuvá é um processo de uma vez que a gente mantém. Do contrário, nós estamos no sistema eclesiástico que mata Yahusha todo domingo. Porque todo domingo nós somos salvos. Tá, então você quer dizer que todo domingo Yahusha volta. De novo, tem que voltar nesse troço. E sobe lá e fica lá. Que demora. Não, a Techuvá é um processo de uma vez só. Quando a gente entende isso, a gente entende, cara, Yahweh me limpou, eu sou limpo. 2 de Pedro 2,8. Eu sou uma criatura peculiar, de um povo diferente, de um sacerdócio, de um reino de sacerdotes. Mamlechet Kohanim. Basilia ha-sacerdotai. Várias línguas dá para falar isso. Basta a gente crer. 18. Portanto, como a ofensa de Mishpat veio sobre todos os homens para condenação, assim também pela tzedakah de do Mashiach, o presente gratuito veio sobre todos os homens para justificação e vitória da vida. Deuteronômio 18:18. Escolham a vida. Por isso que eu falo, entre dormir 2 horas para fazer uma cerimônia e provar alguma coisa para os outros e descansar, tendo gasto 40 minutos, eu prefiro descansar em Yahweh. Só Yahweh e a minha esposa sabem o quanto nós sofremos no começo desse ano. Todos aqui sofremos. Sofremos igual o cachorro. Claro, foi por Yahweh, então valeu a pena. Sofremos, passamos por tribulações. Baruch Hashem Yahuwah, aprendemos. Mas, às vezes, todos nós temos que nos examinar, usando o mesmo critério de 1 de Coríntios. Se examina. Examinar a mim mesmo. Eu estou fazendo isso aqui porque eu estou exercitando a justificação de Yahweh, adorando Ele com o trabalho das minhas mãos em Shalom, ou eu estou fazendo isso para cumprir de forma legalista as instruções que Ele me deu para serem feitas com amor? Se eu estiver fazendo da forma legalista, eu tenho que retroceder um passo. Porque tudo que eu fizer não vai ser aceito. Porque eu estou fazendo errado? Não. Mas porque o meu coração não está no lugar certo. Do contrário, o Sholeh Shaul não tinha dito, examinem-se, porque do contrário, muitos de vocês estão doentes e morrendo. Porque vocês não sabem, não entendem a natureza do Mashiach, não conseguem sentar à mesa dele sabendo o que estão fazendo. Então, se um dia a gente tiver que comprar o cordeiro no frigorífico, para primeiro entender o porquê e então fazer do jeito certo, Baruch Hashem Yahuwah. Porque eu digo para vocês, graças a Yahweh que ele não me puniu com a morte, porque eu não estava com o coração no lugar certo. Eu estava indignado, com muita dor e cansado na Pessah. Não, claro, a gente faz isso em memória do que aconteceu com os nossos antepassados e talvez eles estivessem na mesma condição, ainda com o perigo de serem mortos na manhã seguinte. Mas Yahweh nos deu essas celebrações para nós lembrarmos dele, do sofrimento que ele sofreu para que nós não precisássemos. Então, se eu estou sofrendo, tem alguma coisa errada. Que falam nisso, né? Gloriemos nas tribulações, não na desobediência. Uhum. Então, se ele está sofrendo, é mais provável que seja pela desobediência que pela tribulação. Tem uma diferença entre sofrer por Yahweh e sofrer pelos nossos erros. Quando as pessoas são decapitadas porque eles se recusam a negar a fé, isso é uma tribulação que se alegra. Quando eu perco amigos porque eu deixei de fazer o que eu fazia para Yahweh, ótimo. Quando a minha mãe não aconteceu comigo, graças a Yahweh, mas quando a minha mãe se vira contra mim porque eu sou israelita e eu confesso Yahweh com todo o meu ser, incrível.
Quando eu bato o carro porque eu tentei salvar uma vida, ótimo. Tribulações de Yahweh. Agora, se eu joguei todo o meu dinheiro no tigrinho e eu tô sem comer, não é uma tribulação legal de se sentir feliz a respeito. Tem diferença. Muito obrigado por trazer isso. Se a gente está sendo desobediente ao ponto de sofrer para fazer um bagulho só para provar, tá errado, gente. Olha o Sholia Moshe, o cara tem 40 anos de ministério. Eu não tenho isso nem de idade. Ele entendeu, eu estou velho, todo mundo aqui é senil, idoso, a gente não consegue mais matar um cordeiro. Mas vamos cumprir a Torá, e onde a Ruach de Yahweh, a liberdade para obedecer. Então eu estou aprendendo tudo isso. Todos nós estamos, eu acredito, por essas experiências. 19. Pois assim como a desobediência de um homem fez muitos pecadores, da mesma forma a obediência de um fará de muitos tzadik, justos. Além disso, portanto, a Torá entrou para que as transgressões pudessem oficialmente aumentarem. Tá, mas como assim? A Torá não tem que entrar para a gente cumprir e ser obediente? Lembra da passagem do joio e do trigo? Korechá, o que Yahweh fala para a gente deixar acontecer? Os dois têm que crescer juntos, certo? Como é que se separa o joio e o trigo se eles não têm condutas diferentes? É impossível. Os dois têm que crescer juntos para que o joio se comporte como joio e seja separado claramente. Porque Yahweh fala que a aliança tem a luz com a escuridão. Ele falou, Yahweh então separou a Or das Hosek, a luz da escuridão, e viu que isso era Tov. Ótimo. Trazendo para esse contexto, a Torá entrou, a Torá que vocês, judeus de Roma, prezam tanto e fazem ela sem Yahusha, entrou para que as transgressões oficialmente aumentassem. Mas onde o pecado aumentou, o favor imerecido muito mais aumentou. Porque quanto mais gente peca, mais oportunidades nós temos de salvar pessoas. Para a obra finalizada ser necessária, alguém tinha que cometer alguma coisa. Olha o tanto de gente que foi salva só através da obra de Yahweh, através do Sholer Shaul. Esse mesmo rapaz não era um assassino antes? Ele teve que quebrar a Torá para ser um exemplo. Então, isso não serve, versículo 20, nem é uma desculpa para pecarmos livremente. O fato de que a Torá veio para que as transgressões aumentassem, mas é pelo contrário um indicador de recompensa ao evitarmos o pecado. Então nós temos que olhar o copo aqui meio cheio, não meio vazio. Não, o Sholia Shaul falou, então é falado que onde o pecado aumenta, o favor imerecido aumenta. Então para eu ficar milionário eu tenho que matar alguém. Não é esse o raciocínio. O raciocínio é, eu tenho a chance de ser favorecido por Yahweh, se eu receber com emuná, porque eu pequei. Então agora que eu pequei, eu não vou mais jogar isso fora, porque o favor imerecido aumenta quando eu sou obediente. 21. De forma que, assim como o pecado reinou para a morte, da mesma forma possa o favor imerecido reinar através da tzedakah. O que é tzedakah? E como ela vem? Confiança. Então a gente volta para o primeiro versículo. Para tudo isso aqui acontecer, e nós não sermos como os judeus de Roma, nós temos que primeiro receber a obra finalizada de Yahweh. Quando a gente bota dentro dos nossos quisques, das nossas entranhas, nós temos Shalom, que o ser humano médio do mundo não consegue comprar. Nós temos acesso ao livre ao favor imerecido, que é aberto para a gente. Nós começamos a entender as dificuldades, como elas realmente são, como degraus de crescimento, quando provocadas pela fé em Yahweh, não pelas nossas tolices. Se eu não tenho dinheiro para comprar um carro agora. Se eu for comprar uma caminhonete, eu vou me lascar. Como preto no branco, como essa luz está me iluminando aqui. Eu vou me lascar, porque é uma burrice da minha parte. Agora, se Yahweh chegar para mim numa noite, abrir meu olho e falar, compra aquele carro naquele local, porque eu disse, eu sou Yahweh. Sim, senhor. Há uma diferença clara entre a desobediência tola e a obediência fiel. Porque Yahweh faz a gente fazer muitas coisas que não são palpáveis aos olhos. Mas quando ele manda, não tem como dar errado. Quando a gente quer fazer,
Tem chance de dar certo, mas provavelmente não vai. Porque Yahweh vai falar, eu não mandei você fazer, você está me desobedecendo, então, ó, toma. Faz parte. É parte do crescimento. 21, de novo. De forma que, assim como o pecado reinou para a morte, da mesma forma, então, que possa o favor imerecido, ren imerecido, Hanania, reinar através da tzedakah, da fé recebida, para Haim perpétuo. Se a gente não recebe, a gente não vive. Por Yahusha Yahweh HaMashiach, nosso Salvador. E eu vou deixar vocês com um gostinho do próximo mês, se a permitir. O que diremos, então? Nós devemos continuar no pecado para que o favor imerecido aumente mais do que o pecado? Ponderem. E essa é a minha mensagem. Baruch Hashem Mehuah. Aleluia. Baruch Hashem Mehuah.